E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou fazer a apresentação do trabalho Métodos de Avaliação de Desempenho de Técnicas de Redução de Ruído, que foi feito para a disciplina de Processamento da Fala do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, o DEL, Centro Tecnológico CTC da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Então essa é a agenda do trabalho, né? O sumário fala na introdução sobre motivação, objetivos do trabalho, materiais e métodos seguindo métricas objetivas de qualidade e inteligibilidade da fala, métrica subjetiva também, que é a MOS, que vamos falar também em detalhe, resultados com os dados e também a estatística, né, algumas discussões estatísticas, e no final a discussão com considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. Então esse trabalho é de certa forma uma continuação de um trabalho anterior, que também está disponível aí no canal, vou deixar nos cards de recomendação e também na descrição do vídeo, que no trabalho anterior a gente viu técnicas de redução de ruído que são bastante utilizadas aí em aparelhos auditivos, né, os chamados hearing aids, implantes cocleares, em sistemas de fone de ouvido, com cancelamento de ruído, em softwares de edição de áudio, DAWs, né, DAWs, Digital Audio Workstations, mas a gente precisa ter uma métrica, né, ter mais de uma métrica, né, para avaliar, se for possível, no caso, para a gente conseguir verificar qual que dessas técnicas acaba sendo melhor, né, porque a gente acaba ouvindo os áudios, mas é interessante que a gente tenha métricas bem definidas, exatas, aí, objetivas, para ter isso bem mais organizado. Então esse é o objetivo desse trabalho, né? Avaliar essas métricas, fazer comparação com a avaliação psicoacústica subjetiva, né? Essa avaliação psicoacústica subjetiva foi feita com o auxílio de alguns voluntários, que eles verificaram os áudios e foram dando notas, mas vamos ver mais adiante. Materiais e métodos. É importante a gente definir os sinais que foram utilizados no trabalho, então foram 3 sinais de fala com 3 trechos distintos de ruído, contaminados, né? Os dois foram combinados, contaminados com SNR, que é a relação sinal-ruído, dessa faixa aqui, nesses elementos aqui, né? De menos 20 até mais 20 dB, né? De 10 em 10 em intervalados. No caso, essa faixa já é representativa porque a gente não precisa de uma faixa maior, por exemplo, mais 50 dB ou mais 100 dB, porque não traria mais informação, já que já tem qualidade máxima, né? Já saturou a qualidade, digamos assim, e a inteligibilidade também. No caso contrário também, né, abaixo, né, de menos 20 dB, já tem uma qualidade péssima, nota 1, nota mínima, e não tem inteligibilidade da fala. Então essa faixa aqui já é bem representativa para a gente conseguir fazer a verificação, né. As técnicas utilizadas foram subtração espectral, que essa é uma técnica bastante utilizada aí em softwares de edição de áudio, né, inclusive eu tenho alguns vídeos mostrando, né, no Audacity, no FL Studio, como fazer redução de ruído e, embora eles não falem exatamente, eles utilizam essa técnica aqui. A máscara binária ideal e o filtro de Wiener, também é uma outra técnica. Total, então, foram 3 falas contaminadas com 5 SNRs, essas daqui listadas, para as 3 técnicas, o que totaliza aí, né, 3 vezes 5, 15 sinais, 15 áudios para cada uma das técnicas. Porém, a gente precisa também do sinal contaminado original, então a gente precisa de mais 15 do original sem qualquer processamento, né, o original no sentido de contaminado, né, a fala mais o ruído, que é o original contaminado. Porém, precisamos também das 3 falas puras, as 3 falas limpas, para poder fazer a verificação e botar nos métodos, nas métricas, e poder mostrar aos usuários, né, aos voluntários que vão avaliar. Salientando aqui que cada uma das falas foi contaminada com um ruído distinto. Então, fala 1 com ruído 1, fala 2 ruído 2 e assim por diante. As métricas objetivas estão aqui listadas, mas eu vou falar mais adiante em detalhes de cada uma. Elas foram utilizadas, ou foram escolhidas essas porque elas são bastante utilizadas atualmente em pesquisas na área de processamento da fala e também elas são reconhecidas aí como sendo de uma qualidade interessante, né? Elas são de uma confiabilidade interessante, já que foi feito estudos, né, com uma meta-heurística do Loiseau, que foi um pesquisador bastante importante aí na área de processamento da fala. Na referência 2 tem mais detalhes aí, então se quiserem ver mais informações e detalhes. E elas são aplicáveis para sinais de fala, e palavras e sentenças, caso fossem falas monossilábicas, né, sem sentido, né, só algumas palavras ali soltas, monossílabos soltos talvez não fossem aplicáveis, mas como a gente está trabalhando com falas de sentido completo, daí são aplicáveis. E com ruído estacionário também foi dito no outro trabalho que foi contaminado esses sinais por simulação com um ruído relativamente estacionário, aí, em sentido amplo e não, no caso, em sentido estrito. Ainda no escopo, temos aqui
Características dos sinais. Sinais de fala, voz feminina, pronunciando frase inteligível breve, cerca de 3 segundos, em português brasileiro, em mono, né, um canal, com 16 bits de quantização e taxa de amostragem em 11.025 Hz. Esse aqui é o sinal original, né? No caso depois, contaminado, já é o processo mostrado no trabalho anterior, que foi ressampleado em 8K, mas é importante a gente verificar isso, né? Frase inteligível, a princípio, né, inteligível, né, a frase pura, ela é breve, 3 segundos, porque quando a gente for fazer a avaliação subjetiva, a gente tem que apresentar esses 63 áudios para os voluntários. Então não adianta ter um áudio de 1 minuto, senão vai ficar aí 63 minutos e é muito tempo, né? Desconfortável, é desagradável para os voluntários avaliarem isso. O ruído são sons ambientes e espaços movimentados, né? Um restaurante se verifica que tem barulhos de pratos, barulhos de pessoas conversando, risadas e música, inclusive. E tem essas características aqui, mas depois foi convertido em mono, ressampleado para 8K e contaminado com a fala. Toolboxes, né, plugins, bibliotecas de apoio, foi a VoiceBox do Mike Brooks, foi feita aí pelo pesquisador Mike Brooks na referência 4, tem mais detalhes, e a DSP do MATLAB, que é nativa, né, a Biblioteca de Processamento Digital de Sinais. PyCPM, que é em Python, né, referência 10, tem o link aí para conferirem o GitHub. Vamos ouvir então os exemplos de áudios para a gente conseguir, a princípio, identificar esses áudios. A fala pura. A questão foi retomada no Congresso. Agora vamos ouvir o ruído. Vamos ouvir então a fala, mas o ruído contaminado em 0 dB, já ressampleado para 8K e contaminados aqui, né, com essa relação sinal-ruído 0 dB. A questão foi retomada no Congresso. Próximo vai ser a técnica de subtração espectral, que é chamada aqui com esse acrônimo SpecSub. A questão foi retomada no Congresso. Agora, o filtro de Wiener, vamos ouvir. A gente já consegue perceber aqui na SpecSub que teve a redução de ruído ali, né? Teve uma modificação no áudio. Filtro de Wiener. A questão foi retomada no Congresso. Aqui a gente já consegue perceber que ele tem uma redução de ruído diferente da subtração espectral, né? Quem não tem, talvez, um ouvido muito treinado aqui, pense que o filtro de Wiener não faz muita redução de ruído, mas a gente precisa verificar isso em métricas, né? De forma mais objetiva, com equacionamento e a parte que vai ser dita mais adiante. E lembrando, né, que essas técnicas estão sendo feitas aqui, esses áudios de exemplo, em relação a 0 dB de SNR. Máscara binária ideal agora. A questão foi retomada no Congresso. Aqui, então, de antemão, a gente já consegue prever, só de ouvindo esses áudios e exemplos, que a máscara binária parece ter uma performance melhor do que esses outros dois métodos, né? Já que ela teve ali, continua inteligível a fala, né? E teve bem mais redução de ruído. Mas a gente precisa ver exatamente isso. Dizendo aqui, né, sobre qualidade e inteligibilidade, que são atributos que, embora possam ser parecidos, né, têm relação, mas são diferentes. A qualidade está associada ao como que a locução é realizada, né? Inclui aí atributos como naturalidade, rouquidão da voz, aspereza. Então, dependendo de como que eu falo, né, se é uma voz robótica, se é uma voz natural, então tem toda essa questão que vai determinar a qualidade, né? Já a inteligibilidade está associada ao o que o locutor fala, né? Ou seja, a informação que o locutor quer passar ao seu ouvinte. Então, um áudio pode ser inteligível, mas pode ser de baixa qualidade, e vice-versa, né? A recíproca também é verdadeira aqui. Pode ser de boa qualidade, mas não é nada inteligível, né? A pessoa não entende o que o outro está falando. Agora, vamos começar então pelas métricas objetivas de qualidade. A FWSNR-SEG é uma métrica que utiliza a SNR, a relação sinal-ruído, segmentar em diversos trechos do sinal, e no fim ele vai fazendo essa média geométrica de todas essas SNRs. No caso tem no domínio do tempo, que ela é sem esse FW, né, que é normal, o SNR segue o acrônimo, mas no domínio da frequência a gente consegue, bota esse FW aqui, né, e vira, no caso é Frequency Weighted SNR segue, né, o W é de Weighted, e a gente vai entender o que é Weighted. Weighted é o pesos, né, e por que isso, né, no caso no domínio da frequência a gente tem essa liberdade para poder acrescentar pesos diferentes para cada uma das bandas do espectro. Então aqui nesse equacionamento a gente tem, né, essa relação, que no caso do log 10 de potência seria uma SNR. Então, como a gente está fazendo esse log 10 de potências e dando WJ, esse WJ é o coeficiente da jésima banda de frequência. Então a gente pode botar mais peso para as bandas de interesse, que são bandas da fala, e bandas que não são de interesse a gente bota
uma relação aí menor de pesos, né, para a gente conseguir fazer essa flexibilidade na métrica. Lembrando aqui na nomenclatura que o chapéu, todas as partes, todas as funções que tiverem chapéu, né, todos os elementos que tiverem chapéu, quer dizer que é o sinal processado, que é o sinal estimado. A gente quer estimar o sinal original da fala, e daí a gente bota esse chapéu aqui representando. Próxima é a LLR, a Log Likelihood Ratio. Em inglês esse termo é o logaritmo das razões de distância, né? Então a gente consegue de distância de verossimilhança entre o sinal original e o sinal processado. Então várias métricas aqui, né? Não todas, mas várias métricas vão verificar a verossimilhança entre o sinal original e o sinal processado. Então essas métricas, lembrando, elas são intrusivas, ou seja, a gente precisa botar o sinal original, o sinal da fala puro, limpo, para eles conseguirem fazer essa verificação, esse cálculo dos valores, né? Aqui a gente tem o equacionamento. Diferente da SNR-Seg, a DLR, né, ela verifica quanto menor for o seu valor, melhor a qualidade. Lá no SNR-segmentar, quanto maior fosse o valor, melhor seria a qualidade do áudio. Aqui no caso, como é distância entre o original e o processado, quanto menor for essa distância, mais próximo eles vão ser, e com isso, melhor vai ser a qualidade do meu sinal processado. Então tem esse equacionamento aqui, né? Não cabe nesse vídeo eu ficar fazendo toda a derivação ou detalhamento de como se obtém a equação, mas tem mais detalhes nas referências ao fim do vídeo. Métrica de qualidade PESC. A PESC, que é a Perceptual Evaluation of Speech Quality, ela é bastante utilizada aí em diversos estudos de processamento da fala, e tem de banda estreita e a de banda larga. Nesse trabalho foi utilizada de banda larga, que vai de 50 até 7K, e segue recomendações da ITU, que é essa instituição de telecomunicações. É interessante que essa PESC ela leva em considerações situações aí, encontradas em sistemas de comunicação, como perda de pacote, distorções de codec, né, atrasos, entre outros fatores. E por meio de uma função logística, é possível realizar o mapeamento da PESC para MOS, que a gente vai ver que é a Mean Opinion Score, que é essa avaliação subjetiva que foi feita. Ela é uma medida de cálculo complexo. Na verdade, todas as métricas aqui têm as suas próprias níveis, graus, camadas de complexidade, mas a PESC aqui ela tem essa liberdade de a gente poder também regular os parâmetros, né? Na caso da FWSNR-Seg, a gente poderia verificar o peso, né, para cada uma das bandas, e aqui a gente consegue na PESC verificar, alterar esses coeficientes, né, de relação para dar mais peso aqui, seja o distúrbio médio ou o distúrbio assimétrico médio. Então é possível regular esses índices aqui, né, esses coeficientes. No caso, esse equacionamento é uma forma bem simples, né, bem simplificada, bem básica de fazer uma combinação linear da PESC, mas ela envolve muito mais outras equações para poder chegar nela, outros procedimentos, né. A STOI, agora indo para métricas, saindo de métricas de qualidade, indo para métricas de inteligibilidade, a Short Term Objective Intelligibility, STOI, que é o acrônimo, foi desenvolvida a partir da inspiração de estudos, né, em fonoaudiologia que dizem que o sistema auditivo humano precisa de apenas poucos milissegundos para poder interpretar um sinal. Então, o nosso ouvido, o nosso sistema auditivo faz a integração desses sinais e consegue interpretar em poucos milissegundos. Então, a STOI ela utiliza aí um tempo curto, né, de 384 milissegundos, como o próprio nome já diz, né, short term, e vai fazendo esses segmentos, né, em overlapping. Próxima é a NCM, que é a Normalized Covariance Metric, que ela é uma medida que é baseada na covariância entre os envelopes temporais aí dos sinais, né, de referência e o processado. Então sempre tem essa relação, né, entre o sinal de referência, o sinal limpo e o sinal processado. No caso, ele tem uma base parecida com a STOI, a gente vai verificar isso, confirmar depois dos resultados, né? Mas ele tem uma diferença aqui que envolve transformada de Hilbert, né? Tem algumas SNRs, SNRs distintas, né? Como a gente consegue verificar aqui nesses equacionamentos, né? De SNR aparente, SNR final, para depois chegar na NCM. Então, resultados. Primeiro, com análise objetiva de qualidade. Começando, né, indo em sequência respectiva das métricas que foram apresentadas, a SNR segmentar no domínio da frequência, né, ponderada, a gente conseguiu
ter esse resultado apresentado no gráfico, que mostra que a máscara binária, né, Beam Mask em azul, teve melhor performance do que os outros, como foi esperado de acordo com o áudio que a gente viu ali de exemplo, né? Não só esse áudio, mas os outros áudios que a máscara binária produziu também tiveram qualidade boa acima, né, subjetiva e psicoacústica, que a gente consegue ouvir e determinar que teve melhor qualidade. Já a subtração espectral e o método de Wiener tiveram relação parecida, é algo bem próximo, aqui principalmente em SNRs mais baixas, né, de menos 20 até 0, e o contaminado também teve bem próximo, embora o curioso aqui que ele acabe superando, né, tanto o Wiener quanto a subtração espectral na SNR maior de 20 dB. Já a LLR, relembrando, né, que quanto menor o seu valor, melhor a sua qualidade do áudio, confirma que a máscara binária teve melhor performance, mas no caso aqui a gente teve essa diferença, né, entre, já consegue verificar aqui que o método de Wiener, ele diz que o método de Wiener acaba sendo o melhor, né, tendo menor distância entre o original e depois o processado, né? E o contaminado teve menor distância ainda, né? O que é algo mais curioso. Por quê? Isso pode se justificar até mesmo porque os sinais, embora, né, o de Wiener e o subtração espectral eles realizem redução de ruído, eles acabam acrescentando, distorcendo, né, os sinais, acabam modificando aí o espectro, a magnitude, né, no espectro de frequência dos sinais. Já a PESC teve esse resultado, também confirmando que a máscara binária teve melhor performance para todas as SNRs, e já aqui subtração espectral, né, método de Wiener tiveram resultados próximos. Então algumas SNRs eles estão, o método de Wiener continua melhor, né, o filtro de Wiener melhor, depois ele fica pior do que subtração espectral, mas são bem próximos, né? Já em inteligibilidade também a gente teve essa relação aqui, né, bem próxima. Como foi dito ali, né, a STOI e a NCM têm formas parecidas de cálculo, ou seja, eles são baseados na covariância, né, entre os envelopes temporais dos sinais, né, o sinal original e o sinal processado, eles também tiveram resultados parecidos. E nesse caso, desse trabalho, a gente consegue verificar, né, em outros dados, os mesmos dados, mas em outra representação visual, por gráfico de caixa, que também teve uma relação parecida aqui, né. Nesse caso, nesse trabalho, com o escopo utilizado dos áudios, né, que foram áudios lá de ruído, como foram caracterizados na seção de materiais e métodos, a inteligibilidade teve relação com a qualidade, ou seja, todos os sinais que tiveram inteligibilidade também tiveram bons resultados aqui em qualidade, né. Mas dependendo do áudio, como foi dito, pode ser que tenham áudios que tenham inteligibilidade alta, né, tenham alto valor para STOI e para NCM, mas um baixo valor lá para PESC, ou para LLR, ou para SNR SEG, né. E aqui lembrando, né, o valor máximo da NCM e da STOI aqui é 1. Então a máscara binária acaba atingindo quase 1 aqui em 20 dB, né. Seguindo para análise subjetiva. Na análise subjetiva, isso foi contado com o auxílio de alguns voluntários avaliadores. Foi instruído primeiro, né, qual era o objetivo, a motivação da pesquisa, o que deveria ser feito, e apresentado primeiro áudios de referência para treinamento, né. Então os voluntários ouviram um áudio que é da nota 5, o outro áudio que é da nota 4, 3, 2, 1, para poder conseguir verificar, né, nessa escala inteira, de números inteiros, escala MOS, que é Mean Opinion Score, né, que é a pontuação de opinião média, sendo 5 o valor máximo, né, excelente, e 1 péssimo. Então, com os ouvidos treinados, os voluntários conseguiram ouvir os 63 áudios lá caracterizados antes, nessa etapa de avaliação, pelo software MATLAB. No caso, depois, para verificar a confiabilidade intra-avaliador, né, para verificar que as relações dadas as classificações dos voluntários são consistentes, né, que a pessoa, por exemplo, dá 1 numa sessão e depois também dá um valor próximo, né, 1 ou 2, né, não diverge tanto a sua avaliação de uma sessão para outra, foi realizado nessa segunda sessão de audição para verificar a confiabilidade, né. E esse índice de confiabilidade é o índice de Pearson, né, e índice de correlação, entre as duas seções, as notas dadas, com um limiar de seleção padrão aí configurado em 0,9. Ou seja, quem não atingisse 0,9 não era um voluntário confiável. Que foi o que aconteceu aqui com o voluntário 3. Essa tabela apresenta todos os resultados aqui no caso, todos os resultados, né, os resultados médios dos voluntários para as SNRs distintas, para todas as técnicas, né, para todas as... Aqui os voluntários, a gente tem também a média de cada um, o índice de Pearson, né, o índice de correlação,
E aqui no caso, né, essa média é a média entre as técnicas, né, horizontalmente, e aqui embaixo a gente tem a média across the techniques, né, que seria esse termo em inglês, que seria através das técnicas, né, para uma dada SNR. Então a gente tem esses termos aqui. No caso, o voluntário 3 não obteve 0,9, né, o índice mínimo de Pearson para poder ser confiável, então foi descartado. Né, todos os dados do voluntário 3 foram descartados e só utilizados do voluntário 1, 2 e 4. Foi verificado também o valor ICC, que é o valor de confiabilidade interavaliador, que é o Intra-Class Correlation Coefficient, que no caso ele verifica a concordância entre os avaliadores, porque dentro de cada verificação dentre os avaliadores, né, eles podem ter um índice de Pearson alto, acima de 0,9, mas pode ser que um discorde do outro. Né? Um acha que a máscara binária é melhor, outro acha que o spec sub é melhor, então pode ter essa discordância. Mas no caso foi obtido um índice de 0,6967, né, que é aproximadamente 0,7, arredondando, o que é, pela referência 14, dito como uma concordância moderada, é aceitável. Né? Se fosse abaixo de 5, 0,5, é o mínimo para ter uma concordância aceitável, né? Se fosse abaixo disso seria inaceitável, teria, no caso, discordância, né, entre os voluntários avaliadores. Seguindo, plotando o gráfico da avaliação MOIS, temos esse resultado aqui. A gente consegue confirmar de novo, né, que tem a máscara binária como melhor técnica, de uma melhor qualidade, e tem valores crescentes, assim como todas as outras técnicas, né, principalmente a PESC, que tem valor crescente à medida que a gente aumenta a SNR, ou seja, a melhor qualidade à medida que aumenta a relação sinal-ruído. Porém, algo curioso aqui, né, que no caso o áudio contaminado, ou seja, o áudio sem qualquer processamento, ele teve uma melhor performance, uma melhor nota para menos 20 dB. Então isso é curioso, e podem existir algumas hipóteses para justificar isso. Se supõe que, né, uma hipótese aqui, né, a ser dita é que os voluntários tiveram a tendência a classificar a qualidade do áudio em si, né, nessas SNRs muito baixas aqui, menos 20 principalmente. No caso essa classificação do áudio em si, os voluntários não classificaram focadamente, né, em foco a qualidade da fala, mas a qualidade do áudio. Que no caso o que sobrou no áudio, né, em menos 20 dB é basicamente ruído. Basicamente o som do restaurante lá não dá para ouvir quase a fala. Mas o som do restaurante, mesmo sendo um ruído, né, barulhos de fundo, barulhos de pratos, né, de falas, não é um ruído totalmente desagradável. Né? É um ambiente usual, as pessoas conhecem, é um áudio familiar, inclusive tem música. Né? Como foi dito, tem os áudios do restaurante também tem música. Né? E com isso os voluntários se supõem, né, uma hipótese que classificaram a qualidade desse áudio de restaurante e não da fala. Depois ele foi decrescido, né? E aqui em menos 10 dB, quando a fala já é um pouquinho audível, embora não totalmente audível, né, como 0 dB para cima, os voluntários já aí sim eles classificaram, né, a qualidade da fala, né? Se supõe, né, uma hipótese aqui. Então daí conseguiram focar um pouco mais na fala. Então essa hipótese, claro, tem que ser testada, tem que ser avaliada, né, ser refeito teste com os voluntários ou com mais voluntários para poder coletar dados e aceitar ou rejeitar essa hipótese. Ou simplesmente uma outra hipótese, tirando tudo que eu falei aqui, é que simplesmente teve um outlier, né? Um ou mais outliers. Porque no caso a gente está fazendo a média aqui, né? Então se teve um outlier que botou 3 ou 4 aqui, né? Pode ser que tenha isso para menos 20 dB. Então aqui acabou tendo esse enviesamento, né? Esse deslocamento para cima do áudio contaminado, né? Ou simplesmente a pessoa botou ali, né, teclou errado a nota, né, era para dar nota 2 e botou nota 3, enfim, pode ter acontecido isso, né, tem várias hipóteses aí a serem verificadas. E também os voluntários talvez não tenham sido bem treinados, né, talvez precisasse mais áudios de treinamento para eles terem ouvido mais capacitado para poder fazer essa classificação. Seguindo aqui, né, os mesmos dados, só que de uma outra forma visual, né, uma outra forma gráfica, pelo diagrama de caixa, a gente tem aqui, né, verifica dessa forma também possível. E comparando com a PESC, né, a MOS, como foi dito, ela tem a relação direta com a PESC. No caso, a PESC de banda larga ela consegue fazer a conversão para MOS, o valor PESC para o valor MOS, por meio de uma função logística. Né? A gente bota o valor lá e faz essa conversão. E aqui no gráfico de caixa a gente consegue verificar que tem uma relação bem próxima, né, tanto de posicionamento, né, mediana dos quartis aqui e também de dispersão. Outra forma visual de verificar, né, dessa forma aqui,
a gente consegue ver, né, a PESC e a MOS. Interessante também que, no caso, para as SNRs mais baixas, o sinal contaminado obteve melhor performance do que o Wiener ou a máscara binária, né? Então ele acabou também trazendo essa ideia, o que foi observado aqui, né, bem próximo, que no caso da MOS, o contaminado teve melhor resultado do que a subtração espectral. Isso daqui também pode se dar, né, acrescentando aí a hipótese dita ali, né, que no caso da subtração espectral, né, o método de Wiener, mas principalmente o SpecSub, né, a subtração espectral, eles acabam produzindo um áudio que não é muito natural, né, um áudio ali bem artificial, que bota uns artefatos assim estranhos, que as pessoas não são acostumadas a ouvir. Então ela não é algo usual que a gente escuta no dia a dia, né, é algo que é impossível de se encontrar no dia a dia, aí num áudio na natureza, assim, né, só algo artificial, computadorizado, né, processado. Mas o foco desse trabalho era para verificar a qualidade da fala, né? Mas enfim, essa daí é outra hipótese que também tem que ser testada mais adiante. Considerações finais, então. Foi possível confirmar que a máscara binária teve melhor resultado do que a subtração espectral e o Wiener, mas o SpecSub e o Wiener tiveram resultados próximos, né? A gente viu que ora um era melhor, ora o SpecSub era melhor, ora o Wiener era melhor, mas era bem variável, bem próximo ao resultado dos dois. A máscara binária ela não é aplicável a sistemas em tempo real, né? Não é aplicável aí a aparelhos auditivos, a implantes cocleares, porque a gente precisa do sinal original, né? Do sinal da fala, que é de certa forma algo contraditório, né? Porque a gente precisa do sinal de fala original, mas depois a gente processa ele pela máscara binária para poder obter o áudio de novo, original, né? Uma estimativa do áudio original. Então isso daí não é necessariamente um hack, né, que a máscara binária acaba tendo, mas ela pode servir como uma base, né, como um limiar superior aí de desempenho para fazer comparação com outras técnicas. As métricas objetivas correspondem ao observado, né, no caso ao ouvido, em avaliação subjetiva psicoacústica. A gente verificou, né, que a PESC, principalmente a PESC, corresponde ao observado ali na avaliação média dos voluntários, né, a MOS. E salientando também que a pesquisa com voluntários aqui, né, os voluntários desse trabalho se autoafirmaram como sem nenhum problema auditivo, mas no caso na pesquisa real, de fato, né, com outros voluntários, com maior quantidade de voluntários, né, precisa ali de preenchimento de projeto na plataforma Brasil do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CEP/CONEP. Continuando, então, aqui finalmente temos sugestões de trabalhos futuros, em que a gente vê, né, avaliação de demais métricas, como a WSS ou a CEP, que é a distância cepstral. Existem inúmeras métricas aí disponíveis e cada ano vão surgindo mais. Então é questão de treinar elas, né, verificar se elas têm correlação com o sinal, com a avaliação subjetiva. Avaliação com maior quantidade de voluntários e controle de cenário. No caso, como foi feito remoto, né, enviados áudios para os voluntários, eles mesmos, com os fones de ouvido deles e com os computadores deles, foram dando as notas. Mas é importante que a gente tenha um controle de cenário num ambiente não ruidoso, para nenhum dos voluntários tenha barulho, né, no seu quarto, na sua sala, no seu lugar que esteja. Fones de ouvidos idênticos, né, e com a mesma resposta em frequência, né, com uma resposta em frequência adequada, porque o fone de ouvido não pode alterar o sinal, né? Não pode distorcer o sinal. Tem que ser uma faixa plana ali, né, de frequência. Avaliação de sinais com fala e ruído orgânicos, aqui dizendo que são naturais, né, fala e ruídos captados organicamente, ou seja, não contaminados por simulação. E com isso a gente precisaria de métricas não intrusivas, né, métricas que não precisem do áudio original, da fala original. Avaliação de sinais em estéreo, em 2 canais no caso, né, biauricular, que seria, né, binaural, e ambientes reverberantes também, com ruído difuso, diferentes graus de reverberação. Implementações práticas em DSPs, né, nessas placas, e também comparação com técnicas de redução de ruído que estão chegando aí, sendo tendência em inteligência artificial e em machine learning. As referências, temos aqui então o trabalho do professor Márcio Costa, que ministra a disciplina, com o aluno Johnny Werner, e temos também o Loazou, que é referência fundamental no caso para processamento da fala, né, o livro dele. Esse algoritmo foi utilizado, né, de Volmirov para determinar se um sinal é estacionário, né, se é relativamente estacionário, seus graus de estacionariedade, e a Voicebox do Mike Brooks, que teve diferentes funções utilizadas aí.
importantes. Outras referências também possíveis. Então, aqui o contato finalmente, caso queiram tirar dúvidas, ou podem deixar nos comentários também do vídeo, né, qualquer ideia, sugestão a mais, ou contribuição também para o trabalho, pode deixar aí. Se gostaram também, deixem like no vídeo para aumentar a visibilidade desse tipo de conteúdo a quem tem interesse, né, inscrição no canal, que tem conteúdo relacionado a áudio também disponível. E até a próxima, valeu!